A inflação tem a maior alta para janeiro em 6 anos. E os alimentos voltam a pesar mais no orçamento. Aumentam as queixas sobre o sistema de cadastro dos empregados domésticos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprova a compra da rede móvel da Oi pelas concorrentes Claro, TIM e Vivo. O governo reduz os valores que podem ser captados pela Lei de Incentivo à Cultura. A maioria dos ministros do STF decide que os partidos têm até 31 de maio para formar alianças pelos próximos 4 anos. Deputados aprovam um projeto de lei que flexibiliza o controle de agrotóxicos. O Papa Francisco faz um apelo sobre o risco de guerra na Ucrânia. E o Brasil registra o maior número de mortes por Covid em 24 horas em 6 meses. Imagens que estavam inéditas mostram outros detalhes sobre o assassinato do congolês Moise, no Rio. Agora no Jornal Nacional. A TV Globo teve acesso a 3 horas de imagens que mostram outros detalhes da noite em que o jovem congolês Moise foi espancado até a morte no Rio. São 6 minutos de agressões do momento em que Moise é derrubado por Brandon Alexander da Silva e imobilizado até parar de se mexer. Tempo em que leva ao todo 40 pauladas de outros 2 homens, que compartilham a mesma arma, um bastão de madeira. Fábio Silva, o Belo, bate 36 vezes em 5 momentos. Em seguida, ele pega o telefone e sai em direção à praia, enquanto Moise ainda se mexe debaixo do outro homem. Belo volta ao quiosque ainda falando ao celular. Alisson Cristiano Fonseca pega o taco da mão dele e desfere em Moise as últimas 4 pauladas. 4 minutos depois, já sem camisa e de boné, Belo reaparece com uma corda. Ele e Brandon amarram os pés e as mãos de Moise em imagens obtidas na semana passada. Brandon só sai de cima de Moise 6 minutos depois dos últimos movimentos dele registrados pela câmera. Os 3 homens responsáveis pelo assassinato do jovem congolês de 24 anos foram presos uma semana atrás. Além dos 3 agressores, outras pessoas também estavam no quiosque na hora do crime. Algumas são testemunhas e já prestaram depoimento. Outras ainda estão sendo identificadas pela polícia, que também avalia se houve ou não omissão de socorro. Jailton Pereira Campos é o funcionário do quiosque de camiseta listrada verde, que circula pelo local praticamente durante as 3 horas de vídeo. É ele quem aparece discutindo com Moise no começo das imagens. Jailton disse que Moise o ameaçou e tentou pegar bebidas no freezer. Os 2 não entraram em luta corporal. Este homem de camiseta amarela, que estava sentado num banco do quiosque, se aproxima logo que Moise é derrubado e puxa as pernas dele. Ele disse aos investigadores que tentou separar a briga, mas não conseguiu e alegou que saiu para procurar um carro da polícia. Este outro homem de regata preta aparece no momento das agressões e observa. Quando os golpes acabam, ele recebe o bastão de madeira de Alisson Cristiano, sai do quiosque e reaparece 20 minutos depois. Se aproxima do casal que tenta prestar ajuda a Moise e faz uma massagem cardíaca. 49 minutos depois do início das agressões, a equipe do SAMU chega ao local às 11h15 da noite. Os socorristas tentam reanimar Moise, mas já não havia o que fazer. O grupo cobre o corpo e vai embora. À meia-noite, chegam 2 policiais militares, mas praticamente não se aproximam e saem em seguida. A Polícia Civil aparece às 1h15 da manhã e dá início à perícia no local, com o corpo de Moise há cerca de 3 horas no chão. Acusados de matar o menino Henri Borel em março do ano passado, depuseram hoje no Tribunal de Justiça do Rio. A mãe, Monique Medeiros, repetiu que na madrugada em que o filho morreu, só acordou quando o então vereador Jairo Souza Santos Júnior foi lhe dizer que a criança tinha caído da cama. Jairo não quis que gravassem o depoimento dele e disse que jamais tocou no menino. A causa da morte foi hemorragia e laceração do fígado por ação contundente. Henri Borel tinha 4 anos. Também no Rio, 2 anos e meio depois da morte da menina Agatha Félix, foi realizada hoje a primeira audiência. 2 anos, 4 meses e 20 dias esperando justiça. Eu espero que hoje a gente obtenha uma resposta, um resultado que a gente está aguardando, né? Hoje, Vanessa participou da primeira audiência do processo sobre a morte da filha de 8 anos, baleada na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão.
Ágata Félix estava numa Kombi com a mãe quando foi atingida por um tiro de fuzil no dia 20 de setembro de 2019. A mãe foi a primeira a depor. Vanessa ficou frente a frente com o policial militar Rodrigo José de Matos Soares, acusado de disparar o tiro que matou Ágata. O relato da mãe emocionou a promotora. Vanessa ficou abalada e a audiência teve que ser suspensa por mais de 1h30. Eu não estava acreditando o que estava acontecendo naquele momento com a minha menina. Um buraco, um tiro nas costas dela. Eu falei, calma filha, aguenta. A mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. O policial militar Rodrigo José de Matos Soares foi denunciado pelo Ministério Público em dezembro de 2019 por homicídio qualificado e afastado das funções. Mas só agora, depois de 3 adiamentos, o caso começou a ser julgado. De acordo com a denúncia, o cabo Rodrigo Soares estava patrulhando a comunidade quando atirou em 2 pessoas numa moto, achando que eram traficantes. O tiro de fuzil atingiu Ágata, que estava dentro da Kombi que passava pelo local. O motorista da Kombi disse que viu o momento em que o policial deu o disparo. Quando eu abri a porta para desembarcar, foi onde eu vi o motoqueiro passando e o policial efetuou um disparo. E o senhor viu esse policial atirando? 2 vezes. Ele reconheceu o policial sentado no banco dos réus como o homem que atirou. Pode tirar a máscara por um instante? Nessa audiência, o senhor reconhece como sendo aquele que atirou? Reconheço, sim. A defesa do policial diz que uma moto passou atirando em direção a ele e que Rodrigo Matos revidou. 15 testemunhas foram convocadas para prestar depoimento hoje, mas nem todas compareceram. Uma nova audiência já foi marcada para março. E só depois a juíza vai decidir se o homicídio foi doloso, com intenção de matar, e se o caso vai à júri popular. A Justiça do Rio decidiu que o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra vai ser levado a júri popular. O militar matou o vizinho, Dorval Teófilo Filho, com 3 tiros na semana passada em São Gonçalo. O sargento afirmou que confundiu Dorval, um homem negro, com um bandido. Dorval morreu na porta de casa. Aurélio está preso. A polícia prendeu em Roraima o empresário Ayrton Antônio Soligo. Ele é suspeito de ter estuprado a mulher que trabalhava como cuidadora da mãe dele. O empresário, conhecido como Ayrton Cascavel, assessorou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Soligo também responde a um outro processo por suspeita de estuprar uma criança da própria família. Nós não tivemos resposta da advogada do empresário. A pedido da defesa, a Justiça Federal retirou a acusação de terrorismo contra Eduardo Fauzi pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos com coquetéis Molotov na véspera de Natal de 2019 no Rio. Fauzi está preso na Rússia desde 2020. A mudança na acusação transfere o caso para a Justiça Estadual do Rio. O advogado de Eduardo Fauzi diz que as alterações no processo anulam decisões anteriores e que, por isso, a extradição de Fauzi, autorizada pela Justiça da Rússia, foi adiada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública declarou que não fornece informações sobre processos de extradição. O governo federal reduziu pela metade os valores que podem ser captados pela Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet tem 30 anos e funciona por incentivo fiscal. Uma empresa financia projetos culturais e depois desconta parte do dinheiro no valor dos impostos que tem a pagar para o governo federal. O pacote de medidas publicado no Diário Oficial reduz em 90% o cachê dos artistas. O teto era de R$ 45 mil e passa para 3 mil, por exemplo, no caso de atores, cantores, inclusive de ópera e bailarinos, e R$ 3.500 para músicos. O corte vem logo depois de um longo período de dificuldades enfrentadas pela pandemia. O professor André Heller Lopes critica as mudanças que, segundo ele, foram feitas sem qualquer diálogo com o setor e diz que a redução desvaloriza a cultura brasileira. Esses artistas, eles buscam a inserção no mercado e você deixa de criar um mercado profissional. Você precariza, você cria, na verdade, subempregos. É um setor que que precisa de esperança, que precisa sair
do eterno, vou ter um trabalho aqui, depois outro. O governo ainda cortou pela metade o valor máximo de financiamento de projetos de teatro não musicais. O teto baixou de 1 milhão para 500 mil reais e reduziu o prazo de captação de dinheiro para os espetáculos, dos atuais 36 para 24 meses, o que pode inviabilizar principalmente as grandes apresentações e a manutenção de museus. Outro ponto também preocupa muito o setor cultural, que depende do dinheiro captado a partir da Lei Rouanet. Nenhum espetáculo pode ser encenado, nenhuma mostra pode ser inaugurada sem o aval, sem a palavra final do secretário especial de Cultura, Mário Frias. A homologação do projeto é quando ele quiser. Está na mão do secretário e quando ele quiser, ele aprova. Sem nenhum prazo, ou seja, ele pode sentar em cima do projeto, se não for a conveniência dele, ou se não for um tema que ele acha que seja relevante na visão dele, pessoal, né? E uma lei não é assim, uma lei é para todos. No ano passado, outras mudanças na legislação que reduziram a participação da sociedade civil nas decisões sobre projetos culturais levaram partidos e a OAB a entrar com ações no Supremo Tribunal Federal. O relator das ações, ministro Edson Fachin, determinou em dezembro que o governo prestasse informações e afirmou: as alegações são de extrema gravidade. Elas combinam elementos que formam a razão de ser do próprio controle de constitucionalidade, a saber, a proteção contra perseguições políticas, contra a censura e contra o desmonte institucional dos aparatos institucionais do Estado. Na semana passada, o governo defendeu a rejeição das ações. A Associação de Produtores de Teatro critica as ações do governo e lembra que o setor movimenta milhões de reais, gerando emprego e oportunidades. É muito grave o que está acontecendo, assim, para o nosso setor produtivo é uma calamidade, é uma tragédia, são muitos empregos, e quando você fala muitos empregos, é uma cadeia produtiva que vai do pipoqueiro até o operador de som, operador de luz, o carregador. Nos shows você utiliza assim uma mão de obra de pelo menos 100, 150 pessoas envolvidas diretamente. Em reação às críticas, o secretário Mário Frias disse numa rede social que as regras novas visam a tornar a lei mais justa e popular. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda da APS, uma empresa do grupo Amil. A ANS questionou a Amil sobre a capacidade financeira dos novos sócios e o valor da venda e considerou as respostas insatisfatórias. Desde 2 de janeiro, a APS é responsável por gerir os planos individuais de mais de 330 mil beneficiários transferidos da Amil. Segundo a ANS, a Amil se comprometeu a cumprir os ritos e entregar a documentação necessária. Enquanto isso, a APS continua sendo uma operadora da Amil. O Grupo Amil afirmou que as condições contratadas pelos beneficiários permanecem rigorosamente as mesmas. O número de mortes por Covid no Brasil em 24 horas é o maior em 6 meses. O Bruno Tavares tem os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. De ontem para hoje, o país registrou 1.295 mortes por Covid. É o maior registro desde 29 de julho do ano passado. Desde o início da pandemia, a doença matou 635.189 brasileiros. De ontem para hoje, foram 184 mil novos casos conhecidos. No total, o Brasil já registrou quase 27 milhões de casos. A média de casos está em estabilidade, variação negativa de 4% na comparação com 2 semanas atrás. São 163 mil casos por dia. A média de mortes está em alta, de 109%. São 873 óbitos por dia. 23 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Um estado, Goiás, tem estabilidade e Roraima registra queda. Agora, os números da vacinação. Hoje, 6 estados não divulgaram as informações. Nas últimas 24 horas, 293 mil pessoas tomaram a primeira dose, 125 mil a segunda dose ou a dose única e 943 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em
362.920 vacinados. Desde o começo da pandemia, 78,04% da população recebeu a primeira dose, considerando apenas quem tem 5 anos ou mais, ou seja, a população vacinável, 83,76%. 70,60% dos brasileiros estão com as 2 doses ou a dose única. Entre os que têm 5 anos ou mais, o percentual é de 75,77%. A dose de reforço já foi aplicada em 24,89% de toda a população, levando em conta só quem tem 18 anos ou mais, 33,06%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Bruno Tavares, obrigado, boa noite. Num município baiano, o reconhecimento facial está ajudando a controlar a frequência de estudantes. Na chegada à escola, protocolos básicos de prevenção à Covid, lavagem das mãos e aferição de temperatura. E agora, um novo sistema de monitoramento, câmera de reconhecimento facial, em que cada aluno é identificado ao entrar no colégio. Marcação confirmada. Obrigado. Dados registrados e informação suficiente para acompanhar a frequência escolar do estudante. Os pais são comunicados automaticamente em caso de ausência na escola. Se esse aluno não comparece na escola, o pai é acionado através de um SMS no celular dele, avisando que o aluno não está na unidade escolar. Esse pai precisa entrar em contato com a escola para justificar a ausência do seu filho na unidade escolar. Há pelo menos 6 meses, a tecnologia vem sendo usada em 27 escolas de Mata de São João. São mais de 7.000 estudantes monitorados em tempo real. Nós conseguimos acompanhar em tempo real, tanto na escola quanto na Secretaria de Educação, startar a equipe de busca escolar, startar o Conselho Tutelar, startar o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e trabalhar de forma conjunta para que essas crianças estejam na escola. Uma segurança a mais para os pais. Ruth, que tem 3 crianças que precisam de cuidados especiais, matriculadas numa das escolas da zona rural da cidade, passou a ficar mais tranquila. Eu sei também que não vai adentrar a escola pessoas desconhecidas, que as crianças vão estar num ambiente totalmente seguro. O sistema também agiliza a vida do aluno. Eu acho mais legal, porque quando a gente chega na escola, a gente não perde tempo fazendo chamada na sala de aula, coisa que a gente poderia já estar estudando, em vez de ficar fazendo a chamada. Além de ajudar a combater a evasão escolar, a tecnologia tem contribuído também para gerar economia. É que desde que o sistema de reconhecimento facial foi implementado nas escolas, as cantinas passaram a produzir a quantidade exata de refeições a partir do número de alunos presentes. Só que nessa escola é uma média de 30% a 40% de economia. A gente pega esse número de forma imediata, né, e consegue saber a quantidade exata de comidas que iremos preparar. Não temos mais desperdício. A seguir, o fatiamento da rede móvel da Oi entre as maiores concorrentes. As queixas sobre dificuldades de uso do cadastro digital dos empregados domésticos. E a maior alta de inflação para o mês de janeiro desde 2016. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda da rede de telefonia móvel da Oi para as operadoras Claro, TIM e Telefônica, que é dona da Vivo. A Oi pediu recuperação judicial em 2016, com dívidas de 65 bilhões de reais na época. Em dezembro de 2020, a rede móvel da Oi foi leiloada. A aliança da Claro, TIM e Telefônica arrematou os ativos por 16 bilhões e meio. Mas faltava o aval da Anatel e do CAD. O da Anatel saiu agora em janeiro. Hoje, o CAD aprovou a venda condicionada à adoção de medidas para conter a concentração de mercado. O acordo de controle de concentrações prevê o aluguel de parte do espectro, espaço de transmissão de dados das redes móveis da Oi, a outras operadoras, oferta pública de venda de parte das estações radiobases, antenas e equipamentos da Oi, oferta de roaming de voz, dados e mensagens para outras operadoras
entre outras medidas. E tudo tem que ser feito antes da conclusão da compra. A aprovação no CAD foi apertada. Foram 3 votos contra a venda, incluindo o do relator. Ele alertou para o risco da formação de cartel que impede e prejudica o consumidor. É uma operação que traz níveis de concentração muito significativos, níveis que a gente não tem aceitado em outras operações aqui nesse tribunal. Outros 3 votos pela venda, com as restrições consideradas suficientes para preservar a concorrência. Apesar da concentração existente, a operação mantém essa rivalidade na medida em que deve levar ao fortalecimento do terceiro player, tanto em nível local como nacional. Além disso, com os remédios já impostos pela Anatel, a regulação setorial e o monitoramento contínuo pela agência reguladora e os remédios negociados com o CAD, a operação manterá o espaço para a existência de novos entrantes e para a expansão de players regionais. O presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, desempatou o placar, autorizando a venda. A Oi tem 16% do mercado de linhas celulares. Claro, TIM e Vivo, que tem 80%, passarão a controlar 96% do mercado. A decisão de hoje foi considerada uma alternativa menos prejudicial. Pesou o argumento de que sem a venda, a Oi iria à falência, provocando interrupção dos serviços de telecomunicações em órgãos públicos e em várias regiões. No G1, o cliente da Oi descobre para qual operadora vai ser transferido. Na web, em g1.com.br ou no aplicativo para o celular, que sempre alerta sobre as notícias mais importantes do dia. O índice oficial de inflação do Brasil registrou a maior variação para janeiro em 6 anos. O IPCA de janeiro foi menor que o de dezembro, mas a inflação resiste como mato. Poucos economistas explicariam como alguém que trabalhou no campo debaixo de sol, de 40 graus e muita chuva. A gente tinha essa perspectiva, de ter um dos verões mais secos da história. E de repente houve essa mudança completa e água. Desde dezembro, água sem parar. O que a gente plantou afogou, E a gente está tendo nesse momento que recomeçar. Isso explica essa alta de preço que a gente está vendo nos alimentos, Explica sim, porque não só a produção caiu, Então tem menos gente produzindo, que isso faz subir naturalmente o preço, mas a qualidade caiu também, a durabilidade. E como tudo isso impacta a produção, o produtor tem que subir um pouco o preço para conseguir se manter. Como eu falei para você, são quase 5 meses que a gente perde aí de trabalho. Então é difícil segurar isso sem repassar para os preços. Se você foi no mercado hoje, uma alface americana que custava R$4, um sem ser orgânico, você está pagando quase R$7. Isso é um aumento muito grande. Na apuração do IBGE, o grupo de transportes aliviou, mas pesa a alta dos preços de alimentação. Em janeiro, alta de 1%, em 12 meses, 8% e em 2 anos, 23%. O gasto com alimentação ocupa tanto o orçamento das famílias que sobra pouco espaço para todo o resto. São sempre os mais pobres que sofrem mais com a inflação, mas no ponto onde estamos, com o índice oficial acima de 10%, todos os brasileiros já sentem a alta de preços e as famílias de renda média já cortam o essencial. A escola particular da filha de 9 anos não era gasto, era investimento para esse pai. A inflação, ela subiu os valores de alimentos, do estudo, e ficou muito caro as coisas, Então a gente sentiu esse reflexo da inflação sim, e isso contribuiu também para que nós tomássemos essa decisão, de tirar ela do ensino pago e passar para o público, Para acolher os alunos que vieram da rede particular, o Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital tiveram de anunciar a criação de 12 mil vagas para alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Quando a gente olha para outros cenários de crise econômica, a gente observa esse mesmo movimento. Então é razoável a gente aferir que parte importante dessa movimentação se deve à crise econômica. E o CEL avisa que vem mais chuva. A inflação ficou mais democrática, especialmente no ano passado. Ela invadiu o orçamento de famílias com renda mais alta. E essas famílias também tiveram que se adaptar
um orçamento mais curto, corroído pela inflação. E algumas tiveram que cortar tanto que perderam conforto. Então daí uma demanda maior pelo ensino público. É muito difícil se proteger da inflação quando ela se manifesta em um grupo que é uma despesa essencial para as famílias, que são os alimentos, né? A família não pode cortar muitas despesas, mas cortar a alimentação é muito difícil. O setor, que emprega mais de 18 milhões de brasileiros, enfrenta um desafio atrás do outro. O comércio cresceu em 2021 pelo 5º ano seguido, mas com resultado bem abaixo do esperado, 1,4%. E é importante ressaltar que a base de comparação é baixíssima. 2020, o ano em que a pandemia parou o mundo. Alguns segmentos até tiveram crescimento significativo. Caso de tecidos, roupas e calçados e farmácias. Mas veja a redução nos supermercados e nas lojas de móveis e eletrodomésticos. Rayane ia deixar a casa dos pais para morar sozinha, mas faltou dinheiro para comprar a geladeira. Tentei contornar de todas as formas, como frigobar, por exemplo, ou geladeiras mais simples possíveis, e até as mais baratas estavam com preço bem acima do normal, inviável para mim economicamente e financeiramente. Esse resultado modesto em 2021 foi puxado pelos números positivos de março a julho. É que de agosto até dezembro, o comércio acumulou índices negativos, mês após mês. A vacinação contra a Covid avançou no ano passado. As restrições foram sendo suspensas, mas a alta da inflação puxou o tapete do consumidor. O economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, explica que o brasileiro perdeu poder de compra ao longo de 2021. A inflação bateu no comércio, bateu na economia de duas formas. Primeiro, prejudicando a capacidade de consumo da população, especialmente a população mais pobre, que é mais afetada pela taxa de inflação, e pela inflação no atacado, que fez com que o varejo tivesse que espremer as margens para não perder vendas, e com isso a geração de riquezas no comércio acabou sendo prejudicada. Inflação resistente e que não dá sinal de trégua. Aqui nessa padaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o IPCA deixa de ser uma sigla e vira realidade. Absolutamente tudo o que é usado aqui subiu de preço. Óleo de soja, sal, trigo, gás, açúcar e veja o café. A conta de energia elétrica de quase R$25 mil leva uma semana de caixa. Enquanto isso, o cliente economiza no pãozinho. São 5 pessoas em casa, estão levando 5 ou 6 pães, não levam mais 10. Entendeu? No final, se sobrar, a gente faz uma torrada. Não, estão consumindo realmente o suficiente. Essa época de comprar um pouquinho mais, essa coisa passou. 6 funcionários foram demitidos. O ar-condicionado fica desligado. A ordem aqui é sobreviver. Inauguramos a loja em 2016. Foi também o ápice também de uma crise também no país. E superamos essa crise. Então, a expectativa agora nessa outra crise que nós estamos passando, se Deus quiser, vamos superar também como estamos superando. Desistir jamais. Faz 7 anos que o registro de empregados domésticos passou a ser feito por meio da ferramenta digital e-social. Mas esse tempo não foi suficiente para eliminar as queixas de quem precisa usar. Márcia conta que já teve de pagar multa porque errou na hora de lançar as férias da empregada doméstica no E-Social. Ela também teve dificuldade para informar aumento de salário e não encontrou onde inserir o valor pago pelo transporte da empregada. O manual do E-Social ele é muito grande, ele é muito complicado para uma pessoa que é leiga, né? Ele é gigantesco. E você não consegue, você não tem uma assistência, você não tem ninguém, então você tem que recorrer a um contador. Porque se você não recorrer a esse contador, você não consegue ver se você tem erro, se você não tem erro. O Brasil tem 5.600.000 empregados domésticos de acordo com o IBGE, entre diaristas, trabalhadores com carteira assinada e informais. E quem contrata um doméstico por 3 ou mais dias na semana precisa não só assinar a carteira de trabalho, mas também usar o E-Social. O sistema do Ministério do Trabalho reúne todas as informações do contrato e garante os direitos do trabalhador, como o FGTS e a contribuição previdenciária. Hoje, quase 1,5 milhão de domésticos estão no E-Social.
Todos os dados têm de ser inseridos aqui pelo empregador. Jornada, horas extras, férias. E todo mês é gerado um boleto para o empregador pagar. Era para ser simples, mas nem sempre é assim. Os usuários reclamam que é difícil preencher todos os dados no E-Social. O sistema não calcula automaticamente horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado, nem o valor a ser descontado por faltas e atrasos. Também é complicado para cancelar e remarcar férias ou a rescisão de contrato. Outro problema é a falta de comunicação entre o E-Social e a Caixa Econômica. Há casos em que o empregado foi demitido sem justa causa e não conseguiu sacar o FGTS, porque o banco ainda não tinha os dados da rescisão. Também falta integração entre o E-Social e a Receita Federal, gerando cobranças indevidas ao empregador. Na hora de demitir, tudo que ficou incompleto ou incorreto acaba gerando multas e punições. Em março de 2020, a Bruna dispensou a empregada, mas não conseguiu fazer o desligamento no E-Social. Hoje eu tenho uma dívida de mais de R$6.000 na Receita Federal e que está sendo paga com o valor da restituição do imposto de renda. Mas é um valor que eu não tinha que estar pagando, porque eu já deveria ter dado baixa. Assim, a minha colaboradora, logo que ela foi demitida, ela recebeu o seguro-desemprego, deu baixa em todos os canais, né? De quando você demite um colaborador. Mas no E-Social eu não consigo dar baixa nela. O Instituto Doméstica Legal diz que o E-Social contribuiu para a garantia dos direitos dos domésticos, mas que o governo precisa encontrar uma forma de facilitar o uso do sistema, de modo que os empregadores tenham certeza de que estão cumprindo suas obrigações e para que os empregados não sejam prejudicados. O feijão com arroz dele é muito fácil. O E-Social começa a complicar em situações de férias, 13º. O empregador hoje, se ele quiser pagar uma hora extra, ele tem que calcular na mão e informar o valor. Não adianta ele informar a quantidade de horas extras. Se ele vai pagar umas férias e o empregado tem adicional noturno ou hora extra, ele vai ter que calcular a média do ano. Isso daí é coisa para contador. Então o E-Social, ele evoluiu, mas tem que evoluir muito mais ainda. Em relação às dificuldades dos usuários, o Ministério do Trabalho e Previdência declarou que todas as operações estão detalhadas no Manual do Empregador Doméstico, disponível no sistema. A seguir, o alerta do Papa sobre a crise na Ucrânia. Deputados aprovam a flexibilização do controle de uso de agrotóxicos. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que flexibiliza o controle dos agrotóxicos. O projeto de lei está em análise no Congresso há 20 anos e muda as regras para a produção, importação, distribuição e venda de agrotóxicos no Brasil. Pelo texto, o processo de registro de um agrotóxico será concentrado no Ministério da Agricultura. A Anvisa e o IBAMA ainda vão avaliar o produto, mas a decisão final será do Ministério da Agricultura. Produtos com substâncias cancerígenas podem ser usados, desde que em níveis considerados aceitáveis pela Anvisa. O termo agrotóxico muda para pesticida. Produtos que não foram analisados no prazo previsto no projeto de lei de 2 anos podem ganhar um registro temporário. O texto também cria um registro temporário para produtos novos, usados em pesquisas. Neste caso, a análise deve ser concluída em até 30 dias pelas autoridades. Em menos de 1 hora de discussão, os deputados aprovaram um pedido de urgência para analisar a proposta com um placar folgado. 327 a favor e 71 contra. Na sequência, mesmo enfrentando a resistência da oposição, o presidente da Câmara colocou o projeto em discussão para votação em plenário. A Frente Parlamentar da Agricultura chama o projeto de Lei do Alimento Mais Seguro e afirma que as mudanças irão modernizar a legislação sobre agrotóxicos e dar mais transparência à aprovação das substâncias. O relator disse que a proposta vai incentivar o aumento da produção agrícola. A aprovação do projeto irá possibilitar maior produtividade, comida com preço acessível e principalmente vai trazer mais segurança alimentar para nosso país. Essa proposta foi debatida durante um longo prazo. Depois de todo esse trabalho, tenho certeza de que esta
é a melhor proposta para toda a sociedade e principalmente para o consumidor final, e terá acesso a alimento mais seguro. Ambientalistas são contra o projeto, ao qual se referem como pacote do veneno. E dizem que vai tornar mais fácil a liberação de substâncias que já foram banidas em outras partes do mundo. Segundo a ONG Greenpeace, desde 2019, início da gestão Bolsonaro, o governo já autorizou o uso de quase 1.500 novos agrotóxicos. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista diz que defende a produção agrícola, mas que é a favor da redução do uso de agrotóxicos. A gente sabe que a produção agrícola brasileira é importante, a gente sabe que esse é um debate necessário, mas o texto do projeto de lei é simplesmente um libera geral. Isso não dá para aceitar. A gente sabe da importância dos pesticidas, a gente sabe que, inclusive, parte da agricultura familiar usa pesticidas, mas a gente precisa trabalhar em outra direção. Nós vamos trabalhar numa direção do Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. Faltavam 10 minutos para as 8 da noite quando os deputados aprovaram o texto base, com 301 votos a favor, 150 contra e 2 abstenções. Agora a gente vai ver a previsão do tempo ao vivo de São Paulo com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro canalizou as instabilidades do norte do país e, por isso, choveu bastante hoje no norte fluminense. O calor e a umidade da Amazônia favorecem a formação de chuva e as nuvens ficaram bem carregadas em todas as áreas coloridas aqui do mapa. Amanhã ainda tem risco de temporal da região dos lagos até o norte do estado. Na capital chove menos. Já na sexta-feira, as pancadas de chuva voltam a ganhar força. Previsão de muita chuva também amanhã em Belo Horizonte, 60 milímetros. Por isso a temperatura sobe pouco, máxima prevista de apenas 23 graus. A chuvarada se estende até a divisa com Goiás e Brasília e Goiânia também terão muita chuva. Grandes volumes são esperados ainda em Belém, São Luís, Teresina. E também pode ter tempestades em áreas do Amazonas, de Rondônia e de Mato Grosso. Bonner. Onde é que não chove, Eliana? Olha, não chove ali, gente, no Rio Grande do Norte, também no leste da Paraíba, do Pantanal de Mato Grosso até a região de Sorocaba, no interior paulista, em grande parte do Paraná e do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Campo Grande, João Pessoa e Natal são as únicas capitais com previsão de sol o dia todo. E como tem chovido no Nordeste, o volume equivalente dos reservatórios de água da região alcançou o maior nível em 9 anos. Volume que só perde para fevereiro de 2013. Já o Castanhão, no Ceará, um dos maiores do Nordeste, está bem baixo, com apenas 8% da capacidade. Menor do que no ano passado, nessa época, e para o mês de fevereiro só teve nível confortável mesmo, também no ano de 2013. Na Grande São Paulo, os moradores também vivem atentos ao fornecimento de água. E o Cantareira, que é o maior reservatório aqui da região, chegou aos 41%. É o maior nível desde agosto do ano passado. Só que nos próximos dias a previsão é de pouca chuva, inclusive aqui na capital paulista. Aí as temperaturas voltarão a passar dos 30 graus até o início da próxima semana. Agora, calor mesmo vai fazer em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 37 graus já na sexta-feira. E em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, 38 graus na segunda que vem. Bonner, Renata. Boa sorte para o pessoal de Santa Maria de Corumbá. Obrigado, Helena. Até amanhã. Até amanhã. Por maioria dos votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram válida a Lei das Federações Partidárias e estabeleceram 31 de maio a data final para a criação das federações para as eleições deste ano. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos do PTB. O partido pediu a derrubada das federações. Argumentou que elas eram inconstitucionais porque buscavam reeditar as coligações, proibidas pelo Congresso desde 2017. O PTB afirmou ainda que a aprovação da lei desrespeitou o rito de tramitação no Congresso. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, confirmou em liminar ainda no ano passado que as federações estão de acordo com a Constituição e que a aprovação seguiu as normas legislativas.
mas apontou que a oficialização das federações não poderia ser no prazo estabelecido pelo Congresso, 5 de agosto, data final da realização das convenções partidárias. E determinou que a data seguisse o mesmo prazo previsto para a formação de novos partidos em ano eleitoral, 6 meses antes do pleito. Foi a vez de o PT pedir na mesma ação que a data final voltasse a valer como na lei aprovada no Congresso. E recebeu apoio de outros partidos na semana passada, no início do julgamento. A criação das federações partidárias foi aprovada pelo Congresso Nacional em agosto do ano passado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, porém, vetou a proposta, mas na sequência os parlamentares derrubaram o veto presidencial. Diferentemente das coligações formadas especificamente para as eleições e que podem ser desfeitas logo depois, as federações duram por pelo menos 4 anos após o pleito e permitem que 2 ou mais partidos funcionem como uma única legenda. Hoje, o ministro Barroso reafirmou sua decisão liminar quanto à constitucionalidade das federações partidárias e disse que o rito de aprovação no Congresso seguiu todas as etapas. Barroso lembrou que há diferenças profundas entre coligações e federações partidárias e que as federações corrigem o que chamou de distorções causadas pelas coligações, porque unem partidos por um período longo e com ideologias comuns. No entanto, o ministro disse que entendeu os argumentos dos representantes dos partidos sobre a necessidade de mais tempo de adaptação e propôs um meio termo para as eleições deste ano. Com base nessa argumentação, presidente, eu estou propondo aqui um meio termo que me parece razoável, que tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, que seria o dia 31 de maio. Confere maior prazo para as negociações, mas, ao mesmo tempo, evita uma extensão excessiva de tal prazo até agosto, o que tornaria o Instituto das Federações perigosamente aproximado das coligações e poderia trazer às federações uma lógica de ocasião que se deseja evitar. Esse entendimento foi seguido pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e pelo presidente Luiz Fux. Decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, também defendeu que as federações não desrespeitam a Constituição, mas divergiu do relator e considerou que a data limite para a oficialização das federações deve ser 5 de agosto, como decidido pelo Congresso. Gilmar Mendes considerou que deputados e senadores têm autonomia de estabelecer prazos e que os partidos precisam de tempo para formar as federações. A antecipação da data limite para o registro das federações partidárias é que pode ser fatal para o sucesso das federações partidárias. Por tudo isso, presidente, nego o referendo à medida cautelar, assentando, sim, que a data limítrofe para a constituição das federações é o dia 5 de agosto de 2022. O voto de Gilmar Mendes foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que consideraram constitucional a lei que criou as federações, mantendo-se a data original de 5 de agosto. Uma outra divergência foi aberta pelo ministro Nunes Marques. Ele votou pela inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a federação partidária. Segundo o ministro, as federações tentam burlar as mudanças feitas na Constituição em 2017, que impediram as coligações em eleições proporcionais. Na opinião dele, o melhor seria a fusão entre siglas que têm a mesma linha ideológica. Mas ele não foi acompanhado por nenhum ministro. Ao final do julgamento, por 10 votos a 1, os ministros consideraram constitucional a lei que criou as federações partidárias. E por 6 votos a 4, estabeleceram que na eleição deste ano, os partidos terão até o dia 31 de maio para formarem federações. Depois disso, valerá o prazo de 6 meses antes dos pleitos. O Papa Francisco se manifestou hoje sobre a crise no leste da Europa, que tem mantido o clima político internacional em altíssima tensão. O Papa defendeu negociações
para evitar uma guerra na Ucrânia. Novas cenas reforçam a ideia de conflito iminente, como os preparativos das tropas americanas na Polônia para retirar cidadãos norte-americanos em caso de guerra. E o envio de armamentos britânicos para a Ucrânia, uma imagem que provocou a reação da Rússia. O Kremlin se queixa de que é essa movimentação do Ocidente que está agravando a crise. No menor país do mundo, a perplexidade também move o seu líder. Para se evitar uma guerra, o caminho é a política. Os papas conhecem bem essa arma poderosa chamada diplomacia. Foi ela que Francisco evocou hoje na audiência com os fiéis. Uma saída diplomática para a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Guerra é loucura, definiu o chefe da cidade-estado do Vaticano. O Papa convidou o público a implorar ao Deus da paz para que os ventos de guerra sejam afastados por meio de um diálogo sério, disse Francisco. Mas até agora, o diálogo mais produtivo tem sido as ameaças de sanção. O presidente americano já ameaçou as mais severas, jamais vistas. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia pediu punições não só em caso de guerra. Ele argumenta que a Rússia já violou acordos e que tem dado passaportes russos a cidadãos em áreas controladas por separatistas no leste da Ucrânia. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, acredita que a Rússia entendeu bem a mensagem, mas que é muito cedo para dizer que a crise está resolvida. Scholz informou que na reunião recente que teve com Joe Biden, os dois concordaram em agir juntos nas medidas necessárias, que estão prontas para serem implementadas. Sempre que a situação surgir, estamos em condições de tomar a decisão juntos, Alemanha e Estados Unidos, Europa e os países da OTAN. Se chama diplomacia coercitiva e é frequente nas relações internacionais que perderam a capacidade de entendimento ou a razão. A seguir, histórias de sucessos e fracassos dos atletas olímpicos. O Grêmio e o Corinthians avançaram para a final da Supercopa Feminina do Brasil. Depois do empate em 1-1, o Grêmio superou o Flamengo nos pênaltis. Já o Corinthians venceu o Real Brasília por 2-0. A Globo vai transmitir a decisão no domingo de manhã. O Comitê Paralímpico Brasileiro realizou hoje o Prêmio Paralímpicos com o destaque da temporada passada. A nadadora Carol Santiago e Yeltsin Jacques, do atletismo, receberam os prêmios de melhores atletas do ano. Nos Jogos Olímpicos, medalha é para uma parcela mínima dos participantes. A grande maioria dos atletas nem chega perto dela. E lidar com isso pode ser bem difícil. Uma das maiores esquiadoras de todos os tempos, inconsolável à beira da pista. Mikaela Shiffrin, de 26 anos, é tetracampeã mundial e dona de 2 ouros olímpicos no esqui alpino. Uma corrida montanha abaixo entre curvas e obstáculos. A americana não resistiu à pressão de ser a favorita. Há 2 dias, um erro no percurso a eliminou logo na primeira prova que disputou em Pequim. Nesta quarta-feira, na segunda chance de conquistar uma medalha, não tinham se passado nem 10 segundos quando a falha se repetiu. Isso me faz repensar os últimos 15 anos. Achei que sabia tudo de esquiar e ter uma mentalidade vencedora e estou me sentindo muito mal, lamentou Shiffrin. Sem a favorita, Petra Vlhova, da Eslováquia, garantiu a medalha de ouro. Com muita vibração! Sucesso e fracasso são momentos que andam juntos quando uma medalha está em disputa. E Lindsey Jacobellis, uma outra atleta dos Estados Unidos, viveu esses dois lados e precisou esperar 14 anos para ter a sua redenção. Nas Olimpíadas de 2006, Jacobellis tinha 20 anos e só precisava cruzar a linha de chegada em cima da prancha para se tornar a primeira campeã da prova de snowboard. Mas nos últimos metros, tentou uma manobra, caiu e ficou com a prata. A partir daí, viveu uma sequência de decepções em mais 3 Olimpíadas. Hoje, ela mudou o fim dessa história. Começa a prova! Jacobellis, 5 vezes campeã do mundo, chegou a derrapar numa curva.
mas a recuperação veio a tempo de finalmente se tornar campeã olímpica. Vem pro ouro olímpico! Eu já me senti uma vencedora por chegar até a final. Foi uma longa estrada. Eu tentei me manter calma, mas mesmo com toda a experiência tenho nervosismo. É a minha 5ª edição das Olimpíadas. Eu tentei levar uma coisa de cada vez e ainda parece surreal para mim. Aos 36 anos, Lindsey Jacobellis é a medalhista de ouro mais velha da história do snowboard. O Jornal Nacional termina aqui. Aos milhões de brasileiros que perderam parentes, perderam amigos na pandemia, a nossa demonstração simbólica de solidariedade. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego aqui do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem São Paulo e Santo André pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E nesse vídeo aqui você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas informações da equipe do São Paulo e também as últimas notícias da equipe do Santo André. O São Paulo, que ainda não venceu no Paulistão, precisa urgente da vitória. E o Santo André também vem para cima, quer vitória porque vencendo pode assumir a liderança do grupo D. Então se você é torcedor do São Paulo ou torcedor do Santo André, já se inscreva agora aqui no nosso canal, já deixa aquele like no vídeo para nos ajudar, ativa também as notificações para você receber os nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque São Paulo e Santo André entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília, no Morumbi, pela 5ª rodada do Paulistão. O São Paulo já encara o início de crise com apenas 3 partidas na temporada. O time ainda não venceu, são 2 derrotas, um empate no estadual. E com 1 ponto, está na zona de rebaixamento do torneio. O técnico Rogério Ceni optou por fazer um rodízio de atletas nos primeiros jogos, mas os resultados ficaram longe do esperado. Sob pressão, e com uma semana desde que o time jogou pela última vez, deve usar um time com a maioria de titulares. Já pelo lado do Santo André, sem perder 2 jogos, o Santo André entra em campo buscando ao menos 1 ponto para se manter no bolo da briga pela classificação aí no grupo D. Com 5 pontos em 4 rodadas, o Ramalhão é o vice-líder da chave, atrás do Red Bull Bragantino e na frente aí do Santos. Pelo lado do São Paulo, depois de 3 jogos em que utilizou 24 jogadores diferentes, o técnico Rogério Ceni deve usar um time mais próximo do que deve ser o titular do São Paulo. Como foi o gol no último final de semana, o jogo contra o Palmeiras foi adiado, houve tempo para os jogadores descansarem. É possível que Jandrei ganhe uma chance no gol após a boa atuação na 2ª rodada contra o Ituano. Com isso aí a provável escalação do São Paulo hoje deve ter o Jandrei no gol, aí Arboleda, Miranda, Reinaldo e Rafinha, Gabriel Neves, Gabriel Sara, Alisson, Nicão, Rigoni e Caleri. Já pelo lado do Santo André, sem desfalques entre os titulares, o técnico Thiago Carpini deve manter o time que empatou fora de casa contra o Mirassol. Em uma partida muito movimentada, a atuação e postura do Ramalhão agradaram ao treinador, que deve dar sequência aos jogadores titulares. Então a provável escalação do Santo André deve ter o Jefferson Paulino, Carlão, Luiz Gustavo, Thalisson e Thiago Enes, Sabino, Dudu Vieira, Carlos Jatobá, Giovanni, Lucas Tocantins e Júnior Todinho. O jogo de hoje vai ser apitado por Douglas Marques das Flores, vai contar com o assistente 1 Daniel Paulo Zioli e o assistente 2 o José Lucas Cândido de Souza, e no VAR teremos o Péricles Bassols. O São Paulo está no grupo B, tem apenas 3 jogos disputados, são um empate e 2 derrotas, marcou 4 gols e sofreu 6, é um saldo aí de -2. Já o Santo André está no grupo D, na 2ª colocação, disputou 4 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, fez 3 gols e marcou 3, saldo aí de 0. Na rodada passada, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 4-3, porém esse jogo foi pela 3ª rodada. E o Santo André empatou fora de casa com o Mirassol por 2-2, esse sim, jogo pela 4ª rodada. Aí na próxima rodada o São Paulo fora de casa enfrenta a Ponte Preta
e a equipe do Santo André em casa recebe a Ferroviária. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.